comentário da Simone Castro. Meu esposo está passando por um processo depressivo, me tratando muito mal, sinto tanta tristeza. Toda vez que é agressivo e fala que quer morrer, sinto como se estivesse em um luto mesmo. Simone Castro, uma coisa para você fazer é olhar para o cuidado que você precisa ter por você. É comum nessa situação você esquecer de você. Deduzo. Se for isso, você comenta. É comum numa situação assim, do seu esposo depressivo, falando que quer morrer, é comum você esquecer de você para focar em tentar estar disponível para fazer tudo para ele. Aproveita que ele está afastando você para, no tempo que você tem, para você cuidar de você. O problema é que a tristeza já está em você e essa tristeza é sua. E aí, como não é fácil de perceber, ao invés de você lidar com a sua tristeza, você quer salvar ele ou cuidar dele. Uma sugestão é olhar para a tristeza. Olhar para a tristeza significa se perguntar: como eu cuido de mim? Qual cuidado eu preciso? Eu estou cuidando de mim? Eu imagino, cuidar de si é um cuidar emocional, que eu me refiro. O cuidar de si, nesse caso, diante de uma pessoa que precisaria de cuidado, ela não quer, como você falou, né? O seu esposo, que está no processo depressivo, ele te trata mal, esse tratar mal, de alguma forma, tem a ver com o que ele está sentindo, como se ele quisesse o espaço dele, e aí você sente tristeza, só que pensa, ó, essa tristeza é sua. Então, é importante você olhar para ela. E olhar para a tristeza é olhar para o eu emocional. Porque pode parecer que a tristeza tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora. Aí eu estou dizendo, tem a ver também. Mas a origem da tristeza é dentro da gente. E normalmente vem lá da infância. Ele te tratar mal é uma forma de rejeição, de te afastar. A tristeza vem por tocar numa ferida que já existia. Quando eu falo cuidar de si emocionalmente, é cuidar dessa dor da tristeza. E o luto, ó, sentir como se estivesse em luto, não é esse luto que eu estou falando. O luto que eu falo é o luto que cura. O que você está dizendo é uma tristeza que você não quer lidar. Quando eu falo processo de luto da forma que eu estou falando, é um processo de autocuidado, de autoempatia, com permissão que você dá para si para sentir o que você está sentindo. Quando você faz isso, alivia na mesma hora. Esse, da forma como você falou, se estivesse em um luto mesmo, é diferente do que eu estou falando. O que eu estou falando é um processo que já alivia dentro de um período curto. Então, no tempo de uma sessão de 50 minutos individual, o que eu estou dizendo já alivia ou até resolve, dependendo de pessoa para pessoa. Ou da forma que você escreveu e eu li, o que você está falando é uma tristeza que você não está sabendo lidar, sabendo cuidar dela em você. Você é mais fácil perceber que é o lado de fora ele está causando. E aí, por não estar cuidando de si, essa tristeza não passa. E aí, isso você está chamando de luto. Estou só distinguindo que a gente está falando de coisas diferentes usando a mesma palavra. Quando eu falo de luto, eu falo de um processo de cura que quando você faz, já alivia. No que eu li, a minha interpretação é que é uma tristeza contínua, constante. Se quiser comentar, se eu entendi certo no meu comentário, pode escrever outro comentário. Deixa eu ver aqui, acho que sim. Cadê? A Simone escreveu: estou tentando cuidar de mim. Uma coisa para fazer, Simone, é se perguntar qual o cuidado que eu preciso. Como eu posso cuidar de mim? E, às vezes, se afastar por algum tempo é uma forma de cuidar de você. A questão é se você se permite se afastar. Porque quando você se afasta, você vai ter que olhar para você, para a sua tristeza. E quando você fala que está tentando cuidar, quando a gente fala tentando, o tentando não tem força. Esse tentando, se você puder escrever, o que você tem feito para cuidar de você? Como você tem cuidado de você emocionalmente? Se você puder escrever. Que aí, você vê outro comentário da Simone. Então, a ferida da rejeição significa que você rejeita uma parte de você.
Porque você precisa cuidar exatamente dessa. Essa parte que você rejeita em você é o eu emocional que precisa do seu cuidado. Cuidar desse eu emocional é uma forma de curar a ferida da rejeição. Eu diria que você está dizendo rejeição, mas é que rejeição e abandono é muito parecido. Mas pelo que você está descrevendo, está mais para a ferida do abandono. Rejeição tem a ver com a sua relação com a sua mãe. Abandono tem a ver com a sua relação com o seu pai. Eu acho que você escreveu rejeição, mas tem mais a ver com o abandono. Por que eu falo isso? Porque o abandono gera a máscara do dependente. O que você está dizendo é uma relação de dependência, pelo que eu estou interpretando do que eu li. Você não consegue se afastar. E aí dói porque a forma como você está sendo tratada, de alguma forma, te afasta. O que eu estou dizendo é você precisa cuidar do seu eu emocional. Cuidar da tristeza. Independente se é rejeição ou abandono, não faz diferença. Continua sendo uma tristeza que precisa de cuidado. Vou repetir. Independente se é rejeição ou abandono, não importa a palavra, para mim não faz diferença a palavra, para mim importa é o que a gente sente, é o processo interno, é a sensação, é a tristeza. Então, seja rejeição, seja abandono, existe uma tristeza. Então, o cuidar de si é olhar para essa tristeza, se relacionar com ela, reconhecer a necessidade de cuidado, dar cuidado. Mas eu tenho a impressão, aí você me escreve se a minha impressão faz sentido ou não, que você tem dificuldade de se afastar. Se você se afasta, você se sente culpado. E aí isso que faz você ficar perto e lidando com uma forma de ser tratável que você não gosta. Mas o que eu estou dizendo é, a vida, ou o que está acontecendo, está pedindo para você se afastar um pouco para cuidar de si. Experimenta se afastar um pouco, cuidar de si, depois se aproxima e ver como fica. Aí, se continuar ainda tendo uma forma que você não gosta, se afasta um pouco, se cuida e retorna. A Simone Castro respondeu, faz sentido. Então, a questão, Simone, é isso, é cuidar de si. Aproveita que você está sendo afastada, não veja isso como ruim. Veja isso como um presente. É o presente que você pode aproveitar e usar para cuidar de si. Só que para cuidar de si, você vai ter que lidar com a sua tristeza. É como se você tivesse, consciente ou não, usando a situação, no bom sentido, para não lidar com a tristeza. A gente faz isso. A gente fica numa relação ali que não faz mais sentido, emocionalmente falando, mas a gente se apegou. É como se você esperasse que mudasse. É como se você achasse que salvando ele, você vai se salvar. Só que a pessoa, cada um pode se salvar só quando quer se salvar. Quando a questão de te afastar é exatamente para a pessoa lidar com o processo dela. Bom, o luto nesse caso, não sei se eu vou dizer nesse caso, mas o luto nesse caso seria a questão do autocuidado, provavelmente. O luto nesse caso seria exatamente a questão do autocuidado. Comentários. Então, a questão do autocuidado é a forma de a tristeza diminuir.